Todo ser humano está atravessando uma jornada, poderíamos dizer, a jornada da sua vida. E ele pode trilhar essa jornada de duas formas. Ele pode trilhar sozinho, e aí ele vai ter que confiar nos seus potenciais, nos seus recursos, nas suas influências, no seu dinheiro, em tudo que ele entende que é bom e que pode então conduzir a sua vida. Mas ele vai enfrentar situações que essas coisas que ele tem até podem lidar com isso, mas outras coisas não farão sentido e não terão como ajudá-lo em momentos difíceis. Especialmente, irmãos, quando enfrentamos situações onde há perigos reais de perdermos a vida, por exemplo. Ou talvez quando enfrentamos conflitos existenciais. Quem eu sou? Porque eu estou aqui? Para onde vou? Quando eu tenho esses recursos e quero trilhar uma vida sozinho, eu vou me frustrar. Porque o indivíduo que confia em si mesmo, ele vai perceber que nenhuma habilidade, nenhum recurso, nenhuma influência ou potencial vai servir para lidar com estas questões da vida. E ele vai acabar tristemente num vazio. E se Deus tiver misericórdia dele ficar vivo, ainda tem oportunidade. Mas se não, será mais triste ainda partir daqui sem Deus. Mas por outro lado, alguém pode trilhar a vida confiando em Deus. Confiar naquele que criou a vida, que criou o mundo e criou todas as coisas. Aquele que tem nas suas mãos o tempo, as circunstâncias e a própria vida. Quem trilha uma jornada assim, independente das situações que enfrentem, vai saber que ele tem alguém que pode lhe guiar, que pode lhe sustentar, que pode ser aquilo que ele precisa nestas circunstâncias. E sabe, irmãos, Davi entendeu muito bem isso. Mesmo sendo o rei de Israel, ele sabia que só estaria seguro nas mãos do Senhor. E é isso que vamos ver hoje neste salmo, o salmo de número 23, um dos salmos, talvez o salmo mais conhecido, muito provavelmente, das escrituras, de toda a Bíblia, né? Inclusive é algo muito conhecido. A gente até falou quarta-feira passada que até um ímpio pode citar esse salmo sem nunca ter lido a Bíblia, de tanto que ele é falado, recitado. Salmo de número 23, olha o verso 4, irmão, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Senhor Deus e Pai, nos ajude a entender a tua palavra. Ó Pai, certamente muitos de nós vivenciamos dias, ó Deus, e que podemos olhar para este salmo aqui, dias que nós passamos pelo vale da sombra da morte, dias difíceis, que tivemos medo, que parecia as coisas difíceis, ó Deus, e nós podemos constatar, cada cristão pôde constatar nesse período, essa certeza aqui, de que o Senhor está conosco. Pai, nos ajude a entender a Tua palavra nessa noite, a compreender o que isso significa, ó Deus, a certeza de ter a Tua presença conosco, a implicação disso, para que nós, ao enfrentarmos os perigos, os medos, as adversidades, possamos nada temer, pela certeza da Tua presença conosco. Nos abençoe e nos fortaleça. Abra o nosso entendimento para compreendermos este salmo. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo oramos a Ti. Amém. Superamos o medo tendo Deus como pastor, é o tema deste salmo aqui.
E aí, irmãos, nós estamos vendo algumas questões que cada um de nós precisa responder, para que eu possa ter convicção que Deus é o meu pastor, e assim então Ele me leva a superar as dificuldades da vida. Como falamos quarta-feira passada, esse é um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, tanto por cristãos, inclusive por pessoas não cristãs. Mas qual é o significado deste salmo, irmãos? Qual a implicação dele para a minha vida? O que significado ele tem para o meu dia a dia, para as dificuldades que nós enfrentamos? Os salmos possuem uma linguagem, que isso é importante para entender, altamente metafórica. Eles são bastante emotivos e poéticos também. E eles inicialmente, irmãos, eram orações que se tornaram cânticos para adoração a Deus. Este salmo aqui foi escrito por Davi. Foi um dos que mais escreveu salmos, foi Davi. E neste salmo aqui, ele vai expressar sentimentos. Ele vai expressar como era a sua relação com Deus. E não foi apenas, irmãos, este salmo, quando ele compôs, resultado de uma inquirição intelectual, mas foi resultado também das suas experiências com Deus. O que Davi escreve aqui, irmão, não é fruto de imaginação, mas é fruto daquilo que ele aprendeu e vivenciou com Deus. Por isso podemos ver verdades profundas neste salmo aqui. E vimos quarta-feira passada a primeira questão que eu preciso responder: quem é Deus? Você conhece a Deus? Como é que você conhece? Esse conhecimento é conhecimento apenas informativo ou é um conhecimento de vivência, de relacionamento com Deus? Irmãos, Davi aqui, ele descreve esse Deus que ele conhece. Ele diz aí que é o Senhor, o nome de Deus, aquele nome que ele se revelou aos seus servos, especialmente ali com Moisés. E Davi conhecia ele, é o nome aqui, irmão, na Bíblia, quando nós já explicamos isso, quando aparece Senhor em letras maiúsculas aí no Antigo Testamento, está se referindo ao nome de Deus. Javé, alguns dizem, e Yahué, é o nome dele, o qual significa que ele é autoexistente, fiel, que ele está presente conosco sempre. Então Davi descreve esse Deus num relacionamento pessoal. Ele conhecia a Deus, e é por isso que ele pode dizer que ele é o Senhor dele. E também ele diz que esse Senhor que ele conhece, que se revelou a ele e que desfruta de um relacionamento pessoal, é o seu pastor. Esse Deus é o seu pastor, significando com isso, irmãos, que ele entendia o cuidado especial de Deus, aquele que está presente, que é o protetor, que o guiava sempre. Então, quem é Deus para você? Te viu isso quarta-feira passada. Ainda vimos quarta-feira passada como é o cuidado desse Deus, como é que ele cuida de mim, como é que ele cuida de você. E Davi fala isso no verso 2 e 3 que vimos, que esse Deus, ele me faz repousar. Nós vimos isso, ele me conduz a lugares onde eu estou seguro. Quando trilho uma jornada difícil, ele me faz repousar tranquilamente, e ali há o que eu preciso, porque ele está em pé, me olhando e me protegendo. Era a ideia, a metáfora aqui é do pastor que ele utiliza. Mas também esse Deus, ele diz aí que ele me leva para junto das águas de descanso. Nós vimos aqui, irmãos, que as ovelhas, elas se assustam facilmente. E, por exemplo, se ela chegasse no lugar para tomar água e houvesse correnteza na água, ela não tomaria. Ela se sentia inseguro. E Davi fala aqui que ele sabe que Deus o leva para onde? As águas de descanso. As águas, em outras palavras, quietas, onde ela pode tomar água e se refrigerar ali.
A terceira atividade de Deus que ele vai descrever aí, ele refrigera a alma. Irmãos, aqui tanto se refere à questão física e psicológica que Deus restaura, como também a questão espiritual. Quando eu me afasto dele, ele me renova, ele me traz de volta. Então ele cuida de mim, seja qual for o aspecto. Davi descreve esse cuidado de Deus. E por fim, que ele lidera, né? Ele guia pelas veredas da justiça, de maneira que eu possa viver uma vida onde Deus possa ser glorificado. É a segunda questão que preciso responder. A primeira questão, quem é Deus? E a segunda, como é o seu cuidado? Você conhece o cuidado de Deus por você, por cada um dos seus servos? E hoje vamos ver, irmãos, o verso 4. A terceira questão que preciso responder é: Deus está comigo? Olha como Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Irmão, Davi sentia medo diante dos perigos? Sentia. Mas como ele pôde superar esses medos? Ele fala isso aí. E para entender melhor isso aí, a gente precisa compreender que o verso de número 4, ele é o verso central deste salmo. Ele é o verso principal deste salmo, é o clímax deste salmo, é o verso de número 4. Onde Davi vai mostrar aqui, através dessa figura, que a presença desse pastor que cuida, que sabe o que ele precisa, que o protege, que o guia, é o que o faz superar os medos. E foram vários. Você lembra de quantos medos Davi passou na vida, irmãos? Como pastor, como um fugitivo, como rei. Vamos lembrar alguns. Por exemplo, lá em 1 Samuel 17, quando Davi vai enfrentar Golias, ele conta que ele enfrentou um leão e um urso. Você imagina isso, né? Davi enfrentou um leão e um urso. Ele diz lá que esses animais pegaram uma ovelha. E aí Davi então foi de encontro a esse urso e esse leão e tirou a ovelha das garras desses animais ferozes. E depois fez o quê? Esses animais se voltaram contra Davi e Davi matou esses animais. Você pergunta assim, como é que um homem desse tem coragem como essa? Sabe o que Davi vai dizer, irmãos, em relação a esse ato aqui? Que foi Deus quem o livrou das mãos do urso e do leão. Era a presença de Deus com ele. Depois nós sabemos e conhecemos também que Davi enfrentou Golias, um gigante, um homem de quase 3 metros. E Davi era simplesmente um pastor de ovelhas, que não sabia pegar nem arma. Você lembra que colocaram armadura em Davi e ele não conseguia nem andar. E Golias, irmãos, era um homem que sabia matar, era um guerreiro, e um homem que colocou o exército de Israel de joelhos. Todos ficaram com medo, somente uma pessoa não ficou com medo. Quem era essa pessoa? Davi. Davi foi lá e disse: quem é esse filisteu que ofende a Deus? Eu vou enfrentar ele. Sabe o que Davi disse para ele? Tu vens comigo com armas, mas eu vou em nome do Senhor. Por que Davi não teve medo de Golias, irmãos? Porque Deus estava com ele. Além disso, os desafios de Davi enfrentou a fúria de Saul. Saul queria o matar. Saul jogou uma lança para encravar em Davi e impôs o exército para buscar Davi e matar Davi. Davi se escondeu, irmão, muito tempo viveu fugitivo. E por que Davi, irmãos, sozinho numa caverna às vezes, dizia a si mesmo: o Senhor me faz repousar tranquilo, o Senhor é quem me sustenta, de maneira que eu posso dormir. Por que Davi não tinha medo de Saul? Porque Deus estava com ele. Depois Davi foi coroado rei de Israel. Seus desafios pararam? Não pararam. Ele teve muitos problemas também dentro da família, por exemplo. O seu filho Aminon
estuprou a sua irmã Tamar. E por conta disso, Absalão matou Aminon. E depois Absalão se revoltou contra o próprio pai, Davi, e o fez sair correndo do palácio. E é provável que este salmo aqui tenha sido escrito nestas circunstâncias, na revolta de Absalão. Enfrentou perseguição, perigos, muitos problemas, e em muitos deles Davi esteve diante da morte. Mas em todos eles Davi tinha uma certeza. Mas olha o que ele diz aí: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Irmãos, você sabia que um pastor, ele conduzia a ovelha, e às vezes era uma jornada longa, que chegava a anoitecer. E nós já falamos aqui que a ovelha, ela à noite, ela se sente insegura e ela não enxerga muito bem. E quando ele fala aqui, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Davi está se referindo aos momentos em que a vida dele estava em jogo. Ele está tendo uma certeza aqui, afirmando isso, que ainda que ele enfrente momentos em que a sua vida está correndo risco, ele não tinha medo. E qual era a razão, irmãos? Ele explica aí: porque tu estás comigo. Irmãos, um pastor verdadeiro, quando ele via o perigo, os animais ferozes, o que ele fazia? Ele lutava com esses animais. Mas havia mercenários também. Jesus vai falar disso em João 10, que os patrões, os donos de fazenda, pagavam alguns mercenários para cuidar das ovelhas. E quando vinham os animais ferozes e os salteadores, esses mercenários, o que eles faziam? Fugiam e deixavam as ovelhas nas mãos dos animais ferozes. Mas Davi diz aqui: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu tenho uma certeza, que Deus é o meu pastor, e que Ele não me deixará, e que a presença dEle cuidará de mim. É a certeza que Davi tinha, que Deus estava com ele, e por isso ele poderia enfrentar qualquer vale em que a sua vida estivesse em jogo. O maior medo que nós temos, irmãos, é a morte. E Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum. A confiança de Davi, irmão, não estava nas suas habilidades como pastor, agora como rei de Israel. A sua confiança estava exatamente na certeza de que Deus estava com ele. Ele tinha certeza disso. Deus estava com Davi. Não havia motivos para temer, então, porque ele diz aí: porque tu estás comigo. Percebam aqui que há uma diferença, irmão, no verso 4 para os versos anteriores, o verso 2 e 3. Nos versos anteriores, Davi fala com Deus, descrevendo a Deus. Ele diz: Ele me faz repousar. No verso 4, ele não fala descrevendo a Deus, mas ele fala diretamente para Deus. Ele muda o uso do pronome aqui. Ele fala: tu estás comigo. Sabe por que ele fala isso? Porque o pastor, quando chegava o perigo junto com as ovelhas, você lembra que o pastor ele vai na frente do rebanho para guiar as ovelhas. Mas quando acontecia de anoitecer ou de ter algum perigo em que ele visualizava, o que ele fazia, o pastor? Ele não ia adiante das ovelhas. Ele então se aproximava delas e ia lado a lado com elas. Para quê, irmãos? Se fosse à noite, para que as ovelhas pudessem perceber ele, sentir ele, cheirar ele, sentir a presença ali juntinho delas. É por isso que Davi agora não está falando, descrevendo Deus como se estivesse lá na frente, mas ele diz aqui que Deus, nos momentos dos perigos maiores, o que ele faz? Ele se aproxima, ele anda lado a lado com Davi. Ele não está na frente guiando ele, mas ele está do lado, para que ele pudesse sentir ainda mais
seguro com a presença de Deus. É por isso que ele fala: tu me estás comigo. Muda, irmãos, isso é significativo, porque Davi sabia que diante das suas adversidades, Deus não o abandonava, pelo contrário, ele manifestava o seu cuidado, a sua graça, a sua presença, de maneira que Davi pudesse então estar mais seguro ainda com a presença do Senhor. Totalmente seguro, porque Davi sabia que Deus é o pastor da sua vida. Isso é confortador. Mas olha também o que ele diz, irmãos: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Havia algumas ferramentas que o pastor usava, e Davi fala de duas delas aí: o bordão e o cajado. O bordão, irmãos, era uma espécie de bastão, que era bastante pesado, em que o pastor empregava esse bastão para atingir e até matar um animal feroz que queria atacar as ovelhas. Então o bastão servia para quê? O bordão? Para proteger as ovelhas de algum perigo. Então, quando Davi se refere ao bastão, ele está dizendo: olha, Deus está comigo e Ele me protege, seja qual for o perigo, porque ele usa as ferramentas para expressar essa proteção. Mas a outra ferramenta, irmãos, do pastor, ele diz aí que é o teu cajado. O bastão usava para proteger as ovelhas, e o cajado usava para quem, irmãos? Ele usava na ovelha. O bastão era para proteger, mas o cajado era para guiar as ovelhas. O bastão tinha, irmãos, como se fosse um arco na ponta. O pastor guiava as ovelhas. Quando ela queria se desviar do caminho, ele puxava ela. E é interessante que no final da jornada, quando elas entravam no lugar para descansar, o pastor pegava o seu cajado e ia olhando uma por uma com o cajado, para ver se tinha alguma ferida, se estava tendo algum problema, a pata, enfim, se tinha alguma dificuldade com a ovelha. Então ele vistoriava com o cajado cada uma das ovelhas. Então, mas o que significa o cajado quando Davi fala aqui que Deus tem um cajado? Que Ele não vai deixar que eu me perca. Que às vezes Ele vai me puxar, é verdade. Às vezes Ele vai me chamar a atenção. E como é que Deus faz isso? Com as circunstâncias, com provações, com sofrimentos, com desafios. Deus usa ferramentas para que a gente não saia do caminho, para que a gente não perca. Então ele diz: eu não vou ter medo de nada, porque Deus está comigo. E esse Deus que é o meu pastor, ele usa algumas ferramentas, o teu bordão e o teu cajado. Ele me consolam, porque eu estou seguro e Ele vai me guiar, de maneira que eu nunca vou me perder, porque Ele continua a me conduzir. Davi tinha uma jornada, irmãos, e nessa jornada ele não temia a nada, não importava o que ele iria atravessar, perigos, escuridão, vales, mas ele tinha uma certeza que Deus estava com ele. Meu amado irmão, meu querido amigo, Deus está com você? Deus está comigo? Talvez a razão para que eu sinta tanto medo diante da vida e das coisas seja o quê? Que eu ainda não entendi o significado da presença de Deus comigo. Talvez seja essa a minha dificuldade, de não compreender esse relacionamento com Deus. Ele está comigo, Ele está com você. Irmãos, isso não é uma doutrina que a igreja inventou, não é um ensino que a igreja inventou, foi Deus quem disse isso. Você pode olhar a história de Deus com o seu povo, em cada momento em que Ele está com o seu povo, prometendo esse cuidado conosco. Ele está comigo. Então eu preciso pensar nisso. Eu falei no início que nós tivemos um período aí de 3 meses, quase 4 meses, para nós percebermos essa percepção, esse cuidado de Deus, dele comigo. Como foi que você se sentiu nesses dias difíceis?
Como foi que eu me senti? Eu me senti seguro, mesmo sabendo que eu poderia pegar essa enfermidade, eu poderia ter problemas, poderia ter complicações, meus familiares, inclusive poderia perder pessoas. Mas eu tinha dizendo assim: Deus está comigo. Ele está comigo. E o teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmão, se eu não aprender o significado da presença de Deus comigo, e não ter a percepção dessa presença que é real comigo dia a dia, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, eu vou continuar tendo medo dos perigos, das adversidades, das dificuldades da vida. Eu preciso compreender isso. Sabe que às vezes a nossa tendência é reclamar das coisas, das situações da vida. Quando enfrentamos uma enfermidade, uma dificuldade, nós temos a tendência de reclamar. Mas sabe que isso pode ser o quê? O cajado. Pode ser ferramentas que Deus está usando para quê? Para o seu fortalecimento, para o meu fortalecimento. Para que eu não sinta medo diante das coisas. Ele precisa usar meios para que afine isso em mim. Que eu não tenha medo das coisas. Como é que eu vou vencer o medo se eu não passar pelos medos? Ele quer que eu passe, mas entendendo a presença dele comigo. Deus está com você, a presença dele é real comigo. Por isso, quando eu enfrentar problema, eu não vou reclamar. Eu vou pensar assim: Deus quer que eu sinta a sua presença, que eu aprenda o que significa isso, que eu ande com ele a todo instante, seja aprovação, seja adversidade, seja sofrimento. Eu vou entender isso. Qual é o seu maior medo, meu amado irmão? Qual é a sua maior dificuldade? Por que você sente medo? Eu sinto medo. Por que nós sentimos medo ainda? Sei que isso é natural, mas eu preciso superar isso como? Em Deus, na presença do Senhor, com a presença do nosso Deus. Eu lembro, irmão, de uma situação aqui, para a gente fechar esse ponto, que uma vez Deus disse para Moisés: olha, Moisés, eu não vou mais com o povo. Vocês vão chegar na terra, mas eu não vou mais com vocês. Sabe por quê? Se eu for com vocês, eu vou consumir o povo. Porque esse povo é obstinado, é rebelde. Então eu não vou com vocês mais. Sabe o que Moisés falou para Deus, irmão? Senhor, então ninguém vai mais. Porque como poderemos ir sem o Senhor? Como poderemos caminhar sem a Tua presença? Quem vai nos dar segurança? Quem vai nos proteger? Quem vai estar à frente de cada um de nós? E olha, irmãos, que Moisés, ele era um líder preparado. Ele foi preparado para ser rei. Ele foi preparado no palácio. Mas ele entendeu que somente com Deus ele poderia prosseguir. A presença do Senhor. Assim também cada um de nós. Não há como prosseguir sem Deus. Eu preciso do Senhor. Você precisa do Senhor. Irmãos, e a última pergunta para nós respondermos aí, neste salmo, está no verso de número 5 e 6. Diz aí: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. A última questão para responder aqui é: Deus é meu amigo? Isso é interessante porque aqui, irmãos, a figura muda. Davi muda aqui, agora não mais para a relação e a figura da ovelha e pastor. Mas a relação que ele trata agora aqui é do anfitrião e o hóspede. Deus, o anfitrião, e Davi, o hóspede. Mas não era qualquer hóspede e nem qualquer anfitrião. É um anfitrião perfeito com o hóspede que era estimado pelo anfitrião. Não era uma pessoa desconhecida para o anfitrião. E perceba aí que ele vai falar primeiro das vitórias. Preparas-me uma mesa na presença dos meus
adversários. Pense, irmãos, imagine a jornada que ele falou do vale da sombra da morte. Chegou ao final da jornada. E o final da jornada termina onde? Num banquete. A ideia aqui, irmão, é um banquete de vitória. Um banquete onde os inimigos estão ali como despojo. Os inimigos estão presenciando a vitória de Deus. E Deus então prepara um banquete para o seu hóspede, que no caso aqui Davi está se referindo primeiramente a ele. Então os inimigos estão vendo a vitória de Davi. É o que ele retrata aqui. Um banquete oferecido pelo anfitrião. Você sabe que naquela cultura, para você entrar numa casa, na casa de alguém e comer com essa pessoa, você tinha que ser alguém muito próximo dessa pessoa. Naquela cultura, irmãos, comer com alguém na sua casa era sinônimo de uma relação profunda e íntima. Então Davi está dizendo que eu posso estar na casa com Deus, o meu anfitrião, e desfrutar desse banquete que ele preparou. A ideia, irmãos, é que ali eu tenho tudo o que eu preciso, o sustento que eu preciso para desfrutar da vitória de Deus que ele dá a cada um de nós. Isso é muito interessante. Mas também ele fala das bênçãos. Prepares uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ungir a cabeça era sinal de bênção. As bênçãos recebidas. Depois do perigo, há infinitas providências de Deus. Depois que passou, irmãos, então, o momento difícil, agora desfruta das bênçãos celestiais. E ele termina dizendo, irmãos: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, essas palavras aqui, bondade e misericórdia, são termos usados na aliança de Deus com o seu povo. Davi está dizendo aqui que há entre ele e o seu anfitrião, entre ele e Deus, há uma aliança. E essa aliança está baseada em quê, irmãos? Bondade e misericórdia. Davi não está ali porque ele merece, porque ele conquistou, mas porque Deus é bondoso e é misericordioso. E ele estende essa bondade, essa misericórdia a nós. Nós não merecemos, mas ele estende. E então ele diz: eu tenho a bondade de Deus, eu tenho uma certeza disso, e elas me seguirão, porque é ato de misericórdia de Deus, não aquilo que eu mereço. Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmãos, Davi conhecia a bondade e a misericórdia de Deus. Você lembra que quando ele errou, ele foi com o coração quebrantado e orou a Deus e buscou a Deus. Deus o perdoou. Ele não foi livre das consequências, é verdade, mas Deus o perdoou e o alcançou com misericórdia. E ele retrata isso aqui, que Deus é bondoso, é misericordioso. Ele nos alcança mesmo que nós não mereçamos. É a sua graça. Esse Deus é leal, e a sua aliança conosco é baseada nele mesmo, não em nós mesmos. Ele termina dizendo para todo o sempre. Irmãos, é muito interessante, porque Davi se sentia aqui amigo de Deus. A sua jornada, ele diz, termina onde? Na casa de Deus. Nós poderíamos aplicar, irmãos, estes versos a cada um de nós também. A nossa jornada, ela termina onde? No lar celestial. Eu sei que muitos irmãos, não daqui, mas de outras igrejas, vivenciaram momentos difíceis, em que perderam entes queridos. Mas quando um servo de Deus, irmãos, parte desta terra, ele chegou aonde? No seu lar. Chegou junto com Deus. Os momentos difíceis que corremos,
as dificuldades, mas o nosso destino sempre é o lar celestial. Estar com o Senhor para sempre. É por isso que Davi não temia nada. É por isso que ele entendia a sua relação com Deus. Que Deus dava vitória, que Deus tinha uma aliança com ele, que Deus derramava bênçãos, porque o final da nossa jornada é estar com Deus para sempre. Foi isso que Jesus falou. Ele falou: olhe, não tenham medo, eu vou preparar um lugar e eu vou voltar para buscar vocês. E quando eu voltar, vou buscar vocês, para que onde eu estou estejais vós também. É a promessa do Senhor. Irmãos, o nosso lar, o nosso destino é estar com o Senhor para sempre. Por isso, mesmo que eu enfrente vales, que implique às vezes em perigos de vida, eu vou lembrar que Deus está comigo e eu não tenho que temer a nada. Quem é que pode nos separar do amor de Deus? Quem é que pode nos separar do seu cuidado, da sua bondade, da sua misericórdia, da aliança que Cristo tem conosco? Nada pode nos separar. Então aprendemos aqui, irmãos, 4 questões que precisamos responder. Primeiro, quem Deus é. Você conhece a Deus? Não somente de informações, mas de relacionamentos. Segundo, irmão, como é o cuidado de Deus? Como é que Deus cuida de você? Eu deveria descansar nisso, nesse cuidado real, cotidiano de Deus para conosco. Terceira questão que preciso responder aqui: Deus está comigo? E isso me faz então superar os medos, as dificuldades. E por fim, Deus é meu amigo? Eu posso estar com Ele no banquete, desfrutar da sua companhia, das bênçãos, de estar no lar, de andar com Deus, de ter a sua companhia sempre, independente do que aconteça, eu sei qual é o meu destino. São questões que eu e você precisamos responder para superarmos o medo. Eu preciso ter Deus como meu pastor. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Pai, obrigado porque nós podemos entender que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Basta a Tua presença conosco, ó Deus, para não precisarmos de mais nada, porque o Senhor é tudo para nós, é o maior tesouro. Pai, abençoe cada irmão que aqui está. O Senhor conhece as lutas que cada um tem passado, os medos, o sofrimento, ó Pai amado, os vales que cada um tem enfrentado. Ó Deus, nos ajude a olhar para Ti, a ver o Senhor como esse pastor aqui descrito na Tua palavra. Quem o Senhor é, o Deus eterno, o Deus fiel, o Deus presente que cuida. E o seu cuidado, ó Deus, é contínuo, é real, não é um cuidado à distância. Ó Deus, nos ajude a entender que o Senhor está conosco e que o Senhor nos trata. Jesus falou isso como amigos. Ajude cada irmão aqui, aqueles que estão acompanhando, ó Deus, também. O Senhor conhece as lutas de cada um, os medos, os desafios. Nos fortaleça e nos ajude a responder essas questões aqui. Quem o Senhor é? Como é o seu cuidado? O Senhor está comigo? O Senhor é meu amigo? Preciso responder essas questões para que este salmo faça sentido para a minha vida, para as nossas vidas. É isso que nós pedimos. Em nome de Cristo oramos a Ti. Amém.